E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Jackson e vamos resolver mais uma questão do nosso Enem 2021 da prova de linguagens. E na questão de hoje nós vamos falar aqui sobre uma revolução estética, as mudanças que ocorreram em questões estéticas no design de alguns objetos, aqui em especial das cadeiras. Bem, antes de fazer a leitura do nosso pequeno texto aqui, vamos ler aqui o comando da questão. Eu inseri aqui na nossa plataforma algumas imagens que vai servir para ilustrar algumas ideias na resolução, ok? Vamos aqui para o comando da questão, ó. Na reportagem sobre os 50 anos de Brasília, de Débora Chaves, com a reprodução fotográfica de cadeiras e poltronas de Sérgio Rodrigues, verifica-se que os elementos da estética brasiliense, então a gente tem que saber, a gente tem que voltar aqui no texto e procurar quais são os elementos da estética brasiliense, ok? Antes da gente partir para a leitura do texto, eu vou contextualizar um pouco aqui. A ideia é a seguinte, antigamente, muito antigamente, Brasil colônia, o período colonial, as construções, elas eram mais do que meras construções ou abrigos, elas eram quase que obras de arte. Então, a gente tem essa estética aqui, ó, essa pequena imagem aqui, que foi tirada em Ouro Preto, uma cidade aqui do Brasil. Em Ouro Preto, guarda-se muito, é uma cidade tombada pelo patrimônio histórico, ou seja, uma cidade antiga que não pode se mudar ali a estética dela, porque a gente valoriza essa ideia de guardar ali o nosso passado, nossa origem e tudo mais. Você chega lá, você se depara com aquelas coisas muito detalhadas, muito cheio de arte, de relevo e tudo mais. Só que os tempos modernos foram meio que simplificando as coisas, foram tirando os detalhes e deixando só o essencial. Se é uma casa, você desenha um cubo e acabou. Para dar uma diferença ali, a arquitetura coloca algumas formas, mas formas simples, nada muito cheio de detalhe, nada que seja muito artístico, ok? E aí a gente tem aqui Brasília. Então a gente tem aqui do lado à esquerda, a primeira imagem, Ouro Preto, cheio de detalhe. Brasília, uma coisa mais simples, aqui é o Palácio do Congresso em Brasília, ok? E a gente também tem a gente trouxe essa ideia também para as cadeiras. As cadeiras antigamente eram feitas por verdadeiros artistas. Eles pegavam, esculpiam, talhavam imagens, símbolos, dragão, cobra, coisas assim que deixava a cadeira como se fosse uma obra de arte. E hoje não, cadeira é feita para sentar. Deu para sentar? Tá ótimo. Então a gente tem uma cadeira mais simples. Isso foi uma mudança da estética, certo? Antiga, colonial, para uma estética mais moderna, vamos colocar dessa maneira, tá? Mais atual. Então vamos ler o texto e agora vocês vão entender por que eu falei tudo isso. A Revolução Estética Brasiliense empurrou os design de móveis dos anos 1950 e início dos anos 1960 para o novo, induzidos a abandonar o gosto rebuscado pelo colonial. Ou seja, eles estavam abandonando aquela coisa rebuscada do colonial, aquela coisa mais cheia de detalhe. A trocar Ouro Preto por Brasília, foi o que eu disse. O detalhe, aquela coisa artística, por uma coisa mais simples, linhas simples. Eles criaram um mobiliário contemporâneo que ainda hoje vemos nas lojas e nas salas de espera de consultórios e escritórios, colada no uso de madeiras nobres, como o jacarandá e a peroba, e em materiais de revestimento como o couro e a palhinha. Desenvolveu-se uma tendência feita de linhas retas e curvas suaves nos moldes da capital do Cerrado, ok? Então desenvolveu-se, a mudança que teve, tá aqui, ó. Desenvolveu-se uma tendência, coisas mais simples, suaves, que é a que a gente pode observar aqui em Brasília. E é justamente a diferença entre essas duas cadeiras, uma coisa mais simples e outra coisa cheia de detalhe. Saiu do muito detalhe para uma coisa mais suave. Linhas retas, valorizava linhas retas, mas não é também 100% quadradão. As esquinas são suaves, são bordas suaves e tudo mais. Essa é a ideia. Então houve essa mudança, ok? Então vamos voltar aqui, ó. Na reportagem sobre os 50 anos de Brasília, de Débora Chaves, com a reprodução fotográfica de cadeiras e poltronas de Sérgio Rodrigues, que é essa imagem aqui, ó, nós temos cadeiras e poltronas de Sérgio Rodrigues, já é um design moderno, tá? Verifica-se que os elementos da estética brasiliense aparecem definidos nas linhas retas dos objetos. Bem, se você
tiver com muita pressa, você vai acabar marcando essa questão. Mas a ideia é a seguinte, não é porque tem linhas retas que é uma estética moderna. Porque se você olhar aqui até essa construção aqui em Ouro Preto, tem linhas retas, as bordas que tem ali bastante detalhe e tudo mais, a reta faz parte da construção civil. Não faz muito sentido, ok? Mas, de fato, aqui diz que desenvolver as tendências feitas de linhas retas e curvas suaves. Essa é a combinação. Ok? Então, só linhas retas não contempla toda a ideia da nova estética, né? Da estética brasiliense. Por isso que não é a letra A. Você poderia deixar a letra A como sendo assim uma possível resposta, tá? Mas aí a gente teria que ler as outras para ver se não tem uma que se encaixe melhor, porque ela não está 100% correta. Então, vamos deixar aqui a A como uma possível resposta. Já vou adiantar para vocês que não é a letra A o gabarito. Letra B. Expressam o desenho rebuscado por meio das linhas. Não, ao contrário. A estética brasiliense ela vai tirando essa coisa rebuscada, assim, muito detalhe, para coisas mais simples, ok? Então, o rebuscado é aquela coisa mais complexa e tudo mais. Não, vai sair o complexo, vai trocar o complexo pelo simples. Então, a letra B não faz sentido, porque é justamente ao contrário. A estética brasiliense vai no sentido contrário. Ela vai em busca do simples. Mostram a expressão assimétrica das linhas curvas suaves. Não, cai a ideia da assimetria. É você fazer um corte, tipo assim, de um lado da cadeira é de um jeito, e um lado da cadeira direita da cadeira é um jeito, e a esquerda é de outro. É aquela coisa mas que dá a sensação de que está torto, de que não tem uma harmonia. Não, mesmo as cadeiras mais modernas, elas são harmoniosas, ok? Você tem linhas suaves, mas elas não são tortas, não tem um lado maior que o outro. Entenderam? Então, assim, a simetria tem essa coisa de que quando você corta ela ao meio, pega uma cadeira e corta ao meio, assim, num corte frontal, corta ao meio na vertical, o lado direito é igual ao lado esquerdo, então ele é simétrico, certo? Então, não tem a ver com assimetria. E outra coisa, essa palavra nem foi usada no texto. Então, já dá aquela coisa, ó, poxa, pode não tem relação com o texto, com o que foi dito, assimetria, tá? Então, a letra C, descartada. Letra D, apontam a unidade da matéria-prima utilizada em sua fabricação. O que significa essa opção aqui? Ele está dizendo como se na estética brasiliense, na estética contemporânea, moderna, a gente utilizasse somente um material. É tudo feito de madeira. Pega uma cadeira, todas as cadeiras é de uma madeira única, e não. Na verdade, aqui mesmo diz que utiliza mais de um material. Ó. Você pode utilizar o jacarandá e a peroba. Já não é mais unidade, ó, já virou 2 materiais. Ok? Aqui tem couro e palhinha, então são vários materiais, não está atrelado à unidade, utilizar somente o material, não. Ok? Então, aponta a unidade da matéria-prima utilizada em sua fabricação? Não, na verdade há uma diversidade de materiais. E letra E, que é o nosso gabarito, ó, nosso gabarito aqui é a letra E, surgem na simplificação das informações visuais de cada composição. E sim, aqui você tem muita informação, muito detalhe para uma cadeira. E aqui você tem uma cadeira sem detalhe nenhum. Então, a ideia, a estética brasiliense, ela vai trazer essa coisa, uma coisa mais simples, menos detalhe, menos artista e funcional. Não que o artístico não seja funcional, mas você vai tirar toda a arte, vai deixar somente aquilo, a função daquilo. É uma cadeira, dá para sentar, então tá pronto. Essa seria a ideia, tá? Então, nosso gabarito, letra E, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Lembrando que essas imagens aqui eu inseri na nossa plataforma para facilitar. Todas essas imagens com fundo amarelo aqui no Enem 2022 são imagens que eu coloco para facilitar aqui a nossa discussão e tudo mais, tá? A única imagem contida realmente na prova é essa aqui, ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que o link para essa plataforma está na descrição. Valeu!